A TV Água e Saneamento, o canal da sustentabilidade, traz hoje um dos temas mais urgentes para o desenvolvimento do Brasil, que é a universalização do saneamento. Avançar nesta temática significa mais dignidade, promoção de saúde pública e desenvolvimento, qualidade de vida para milhões de brasileiros. Fique conosco, está começando mais um Diálogos da Água. Muito bem, e para falar sobre saneamento, universalização do saneamento, seus desafios e perspectivas, nós temos aqui hoje em nosso estúdio uma das grandes referências neste setor, que é Dante Ragazzi Pauli, professor da Universidade Mackenzie e consultor em saneamento. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer. Agradeço inicialmente o convite. É uma honra estar aqui. Dante, para começar, quais são os maiores desafios, né? O que impede o Brasil de universalizar o acesso ao saneamento? Eu acho que o primeiro ponto é a falta de priorização, né, por nossa classe governante, seja no governo federal, na maioria dos estados e municípios. Não há uma priorização, muitas vezes nem pela infraestrutura, e dentro dos vários componentes da infraestrutura, o setor de água ele é um dos últimos que tem recursos, que tem, de fato, priorização. Aparece muito quando tem a falta d'água, ou seja na torneira, ou seja nas represas, por conta de mudanças climáticas, falta de investimentos. Esse é um ponto. O segundo, Thales, eu acho que é o problema seríssimo de gestão dos vários atores que coordenam e que tocam o saneamento. Então, você tem bons exemplos, evidentemente, mas a grande maioria não tem gestão, não tem um cadastro técnico confiável, não cobra água, enfim, então não tem como funcionar. E outra coisa importante é que o serviço, como a titularidade é municipal, você tem muitos e muitos operadores no Brasil, mas é uma quantidade enorme. Então, você não tem uniformidade, não tem equilíbrio. Esse é um grande problema que é gestão. Eu acho que esses dois pontos, na minha opinião, são os mais importantes. Ainda impera aquela máxima de que saneamento é uma obra que não aparece, portanto não traz votos, não traz visibilidade, são obras que estão debaixo da terra, a população não vê. Isso ainda impera ou essa mentalidade já mudou? Eu não diria que, talvez não impere, mas mudou, mas assim, de uma forma geral, ela não é prioridade mesmo, né? E aí tem um problema também, por isso que eu brigo muito pela comunicação, embora seja engenheiro, a comunicação do setor, né? E quando eu falo isso, eu não estou falando que a comunicação de uma determinada empresa é ruim, não. Nós do setor, a gente também não, eu acho que a gente às vezes não consegue passar para a sociedade a importância do saneamento. Então eu acho que isso vem mudando aos pouquinhos, é uma mudança muito lenta, né? Até por conta de tudo que a gente vive no planeta, né? As mudanças aí, aumentos, diminuição de temperatura, eventos extremos, a gente vem mudando, mas a verdade é que o Brasil, falando do Brasil, a gente investe muito pouco em infraestrutura e saneamento é menor ainda, né? A gente tem o desafio da lei, que a lei trouxe, eu acho que é sempre bom a gente ter um horizonte, né, para alcançar a universalização. Só que a gente está em 2026, 2033 é amanhã. Para quem trabalha em planejamento, é um baita desafio para um país que tem um pouquinho mais da metade de coleta de esgoto. Mas a gente tem que trabalhar, Thales, não adianta ficar reclamando, e é por isso que eu falo que o próprio setor também tem uma parcela de culpa. Ele fala para si mesmo. Eu acho que devia haver um esforço de todos nós para que, de fato, o tema fosse prioritário não só quando tem falta d'água, mas de uma forma mais perene. Ocupações irregulares, principalmente nos grandes centros urbanos, né? A gente vive num país que é desigual, as ocupações irregulares elas existem, crescem a cada dia, também é algo que dificulta a gente ter uma água limpa, né? Um esgotamento sanitário adequado. Sem dúvida, e eu acho que um ponto bom da lei é que ela incluiu todo mundo, né? Então, você falando dessas áreas que normalmente tem problemas fundiários, uma lei de 2017, se eu não estou enganado, ela facilitou a regularização fundiária e a lei, a revisão da lei de saneamento,
que virou a 14.026, ela inclui também essas pessoas em áreas que têm possibilidade de regularização fundiária, são as irregulares, como você disse, a não ser que esteja em área de risco de queda, aí não. Mas isso é um ponto muito positivo, inclusive o setor rural e o urbano no geral. Então, esse é um ponto positivo, um baita desafio, né? Se você olhar o censo de 2022, por exemplo, mais de 15% da população em São Paulo mora em favela. 15% é um número, é mais do que Campinas, Guarulhos, então é um baita desafio sim, mas que tem que ser enfrentado. Agora, nos últimos anos a gente vem avançando, né, principalmente aqui no estado de São Paulo. Na sua avaliação, Dante, o que de fato tem funcionado e quais modelos ou estratégias merecem ser ampliados? Eu acho que a Sabesp é uma empresa que, falando da Sabesp inicialmente, porque tem outros bons exemplos também em São Paulo, a Sabesp é uma empresa que, criada lá na década de 70 do século passado, ela também vivia muito mal das pernas, até que houve uma chance dada, falou, ou vocês melhoram ou acabam, a gente vai ter que vender, isso faz muito tempo, né? E a Sabesp ela se reergueu, ela foi para a Bolsa, ela criou um sistema robusto de governança, foi para a Bolsa de Nova York, então ela de fato fez avançar muito o saneamento em São Paulo e no Brasil, porque o que se faz aqui acaba sendo muitas vezes adotado em outros locais do nosso país, como eu também acho que a gente tem que adotar o que vê bom em outros estados, outras cidades, né? A Sabesp eu acho que sempre foi uma empresa muito boa, decidiu-se pela privatização, ok, é uma decisão do acionista majoritário, que era o Estado, e acho que ela vai muito bem, né? Acho que a gente tem que torcer pelo sucesso de uma Sabesp e outros exemplos como a Sanasa de Campinas, tantas outras, que é uma empresa municipal, a gente tem muitas autarquias municipais boas, também São Paulo é um estado forte. Então, consequentemente, o saneamento ele é o carro-chefe no Brasil, mas também com grandes desafios. A gente tem muitas franjas aí no estado de São Paulo que merecem cuidado especial na questão de esgotamento sanitário, perda de água, muito município com perda excessiva de água, e isso tem que ser tratado com prioridade, como eu disse, porque você tem às vezes uma situação de escassez hídrica, o rio está sem água, e eu estou perdendo 50% da água que tem na minha cidade? Não. Então, por isso que eu falo, é gestão, é olhar o todo, olhar de uma forma sistêmica e ir atacando os problemas, que dá para melhorar. E o estado de São Paulo e o Brasil vão conseguir atingir a meta até 2033, que é a nossa data limite de universalização do saneamento? Antes de você responder essa pergunta, a gente vai fazer uma breve pausa. Voltamos já já. Estamos de volta com o Diálogos da Água, hoje recebendo em nosso estúdio Dante Ragazzi Pauli, que é consultor em saneamento e professor da Universidade Mackenzie. Eu perguntava para o Dante, antes do nosso intervalo, se o estado de São Paulo e o Brasil, né, pensando de uma forma macro também, se a gente vai conseguir atingir a universalização do saneamento até 2033, que é a nossa data limite. No estado de São Paulo, que está sob gestão da Sabesp, certamente, inclusive, eles anteciparam para 2029 uma atitude ousada, difícil desafio, um grande desafio, mas eu acredito que consigam, né? Isso é um item contratual. Vejo o governo do estado com uma ideia do Universaliza SP, que é congregar os municípios que nunca foram Sabesp ou que foram e saíram um dia, para também buscar universalização. Eu acho que, em grande maioria, sim, no estado de São Paulo, talvez um bloco, alguns municípios não consigam. Olhando o Brasil, é difícil. É claro que a gente tem estados fortes, como Minas Gerais,
O Rio de Janeiro basicamente também foi privatizado ali no centro nervoso, que é o Rio de Janeiro, a cidade, né, o entorno. Enfim, eu acho muito difícil, né? E a gente sempre vai ter estados e municípios que vão conseguir, outros não vão conseguir, na minha opinião. Como eu disse, 2033 é amanhã e há muito atraso por parte de municípios, de alguns estados. E eu acho que agora se há um movimento aí que foi um dos pilares da revisão da lei, que é trazer o setor privado, né? Eu acho que se tiver eficiência e bom serviço prestado, com uma tarifa aceitável, né, pagável, suportável pela população, público ou privado tem que funcionar, todo mundo com água na torneira, esgoto coletado e tratado. Isso é uma cidade mais limpa, mais saudável, é mais saúde, é menos dinheiro nos hospitais, seu imóvel passa a valer mais, enfim, é mais emprego, é mais criança na escola, porque a mãe não tem que buscar água longe, então a gente tem que torcer para dar certo. Saneamento é saúde, né? Total. A gente sem saneamento, sem água tratada, potável, com esgoto correndo na nossa calçada, principalmente as crianças, elas vão ter ainda diarreias, umas coisas assim que a gente fala, mas como ainda? Diarreia, assim, que mata muita gente. E pensando no futuro, qual que deve ser o papel da inovação, da regulação e das parcerias para acelerar o acesso universal aos serviços de água e esgoto do país? Veja, a gente tem uma demanda que é crescente, né? Todo mundo, a população cresce, eu preciso colocar água e esgoto, os recursos são, às vezes, limitados. Então, se eu não fizer tecnologia, né, aliado a isso, revisão dos processos de trabalho, pessoal capacitado, a gente vai ficar patinando. E a tecnologia, a velocidade com que vem as mudanças, né, novidades, o setor tem que estar muito amarrado, muito ligado a isso. Eu acho que tem um papel fundamental. O regulador ele tem que se desenvolver muito no Brasil, né? A nossa lei é relativamente nova, a 11.445 de 2007. Falar, mas já é recente, foi o último setor que teve um marco legal federal, né? A gente não tinha isso. Ele apareceu, tem problemas, tal, mas enfim, a gente tem um norte. E a 1426 agora, 026, ela traz o governo federal também dando regras, né? A Agência Nacional de Águas, uma agência muito boa, muito forte, gosto muito do trabalho da Ana. E os reguladores agora têm que se organizar melhor também, porque ele tem um papel-chave, ele vai ser ele vai chegar numa tarifa justa, ele vai olhar o serviço do prestador, enfim, ele é muito importante. E, de novo, você tem agências mais desenvolvidas, agências menos desenvolvidas e local que não tem nada, né? Tem aqui a Arcesp, uma agência boa, que também vai se desenvolvendo, ela é relativamente nova e vai tentando cumprir seu papel, uma agência boa, né? A ANA, que agora no nível federal também olha o saneamento e outros bons exemplos pelo Brasil, mas a regulação é chave. E você tinha perguntado, além da regulação e da inovação... Também a parcerias, né? Total. Parceria é tudo, né? Quer dizer, por que eu não faço uma aliança com quem está indo bem, né? Por que eu tenho que ficar com muita... vergonha não é a palavra, mas por que eu não me aproximo de quem está melhor e faço uma parceria? Por que eu não procuro privado ou um público bom? A gente já teve experiências da própria Sabesp, parceria público-público. Então você olha uma entidade que está bem, faz a parceria. Eu acho que isso vale para tudo na vida, né? Inclusive a própria Sabesp, que é uma entidade muito importante para o saneamento, e ela também fez parcerias, por exemplo, com a ABS, né? Uma entidade que eu presidi, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, sempre com parceria. Isso vale em todas as escalas do saneamento, sem dúvida nenhuma. Acelera, ajuda a acelerar. Perfeito. Bom, para finalizar, que mensagem você deixa para quem nos acompanha, né? Lembrando que saneamento, como a gente disse, é saúde. No início do nosso bate-papo, a gente falava que é um tema que ainda não é tão discutido pelas nossas autoridades, né? Sim. Estamos em um ano eleitoral. Sim. Né? Que mensagem você deixa? Então, eu gostaria de pedir aos candidatos, aí, aos governantes que continuam, né? A eleição não é geral,
que de verdade priorizem o setor da água, que inclui o saneamento, né? Porque esgoto é água, né? Resíduo sólido, drenagem, todo esse setor tem que ser priorizado de verdade. Eu espero que a gente encontre cada vez mais nas diversas esferas aí do poder político que eles priorizem de verdade. E, por outro lado, a nossa população também, cobrando mais eficiência, né? Fazendo uso racional da água, ligando a sua instalação à rede coletora de esgoto, porque a gente precisa passar para a sociedade que ligar o esgoto que vai para o tratamento é fundamental. O bem é coletivo, né? Então, usar corretamente o sistema de resíduos sólidos do lixo. Então, todo mundo tem um papel importante, Thales, né? E a minha mensagem é de otimismo. Eu trabalho nisso há tanto tempo, a gente às vezes não percebe melhoras que existem, né? Existem melhoras, mas eu acho que eu sou otimista porque eu acho que dá para acelerar isso de uma forma organizada e sempre dando bom serviço a preço justo para o cidadão. Perfeito. Acho que a palavra é coletividade, né? Exatamente. Cobrar as autoridades, fiscalizar, mas também fazer o nosso papel, que é o que o Dante falou aqui, né? Economizar água, evitar os desperdícios, né? E também na hora de fazer o voto lá, dar uma olhada no plano de governo, né? Quem está pensando essas questões. Exatamente. E o desafio do saneamento, ele passa agora muito por você trazer a comunidade, né? Os líderes das comunidades, eles têm que vir junto com o setor, porque senão você não entra hoje numa área irregular, é muito difícil. A gente tem uma série de questões que eu não vou comentar aqui. Agora, atender o setor rural. Então, essas comunidades que têm suas lideranças, fazer parte de uma Sabesp, de uma ABS, de outras instituições que a gente tem, né, outras ONGs, que cuidam do saneamento de uma forma, não é só água, esgoto, lixo, drenagem e outros itens, vem, porque isso ajuda, né, divulgar dentro da comunidade. É o que você falou, a coletividade passa a participar. E a gente vai formando um bolo, uma bolinha de neve aí, embora a gente não tenha neve, né, mas a gente vai formando um bolo que vai crescendo. E quanto mais gente falar de saneamento, mais cobrança a gente vai ter e vai tendo mais resultado. Muito bem. Dante Ragazzi Pauli, consultor em saneamento, professor da Universidade Mackenzie, em nome da TV Água e Saneamento, agradecemos a sua presença aqui conosco. Muito obrigado, contem sempre comigo, um forte abraço. E obrigado a vocês também que acompanharam esse bate-papo super legal sobre universalização do saneamento aqui na TV Água e Saneamento, canal da sustentabilidade. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, comentar, compartilhar, ativar o sininho aí para ficar atento a todo o nosso conteúdo. Nos vemos no próximo bate-papo. Tchau, tchau!